unhas quebradiças, cabelos em quedas, diarreia que não passa, atraso no desenvolvimento estatural, infertilidade, alteração do paladar, cicatrização demorada, pele ressecada, pele descamativa, são sinais da ausência de zinco, são sinais da deficiência de zinco. E eu falo com vocês hoje sobre esse mineral que desempenha tamanha função em nosso corpo e que é extremamente importante para a integridade da nossa saúde. Esse mineral participa de mais de 300 reações enzimáticas em nosso corpo e a sua presença se faz necessária para que elas aconteçam. O zinco, ele é encontrado em alimentos como o chocolate amargo, ele é encontrado nos frutos do mar, nas nozes, nas castanhas, e o consumo desses alimentos faz com que a gente mantenha os níveis adequados, uma vez que para isso, a gente precisa ter trato digestivo íntegro para que haja absorção do modo melhor e do modo mais adequado. O zinco ele está presente nos ossos, nas articulações, nas cartilagens, principalmente nos músculos, no músculo esquelético, no pulmão, no fígado, naquelas fases de metabolização, na pele e por isso tamanha importância. Ele é influenciado pela presença de outros alimentos, tanto para maior absorção como para menor, e a presença dos fitatos, que uma substância que está no feijão, que está no amendoim, que está no grão de bico, acaba comprometendo a biodisponibilidade e a absorção adequada do zinco. No caso dos fitatos, para a gente reduzir o volume de fitatos nesses alimentos, só o processo de germinação, fermentação, para que a gente reduza esse valor e para que a gente consuma com maior tranquilidade. No entanto, no modo que convencionalmente é consumido, ele acaba comprometendo sim essa biodisponibilidade e nutrição a partir do zinco. Outros alimentos, em contrapartida, acabam favorecendo a absorção. É o caso das proteínas. Então, as proteínas associadas a esses alimentos que eu citei, que são ricos em zinco, eles favorecem a absorção na primeira porção do intestino. O zinco ele é absorvido ali no duodeno e é ali que esses alimentos acabam influenciando. O zinco ele é excretado pelo suor, pela urina, pelas fezes, pelo sêmen, pela menstruação e por isso, em caso de exacerbação dessas eliminações, é aumentado também a necessidade de consumo desses alimentos ou ainda a sua suplementação. Tem alguns minerais e algumas vitaminas que também acabam influenciando no nível de zinco, assim como o zinco acaba influenciando nos seus níveis. É o caso do ferro. O ferro é um grande parâmetro que, na sua baixa, sugere também alteração nos níveis de zinco. Então, o zinco influencia nos níveis de ferro, zinco influencia nos níveis de cobre. Então, olha como é importante a suplementação responsável, já que a suplementação isolada do zinco, de qualquer modo, em doses elevadas, pode sim te levar a uma anemia, pode sim te levar a uma deficiência de cobre, por exemplo. Então, com comprometimento neurológico. O zinco, em doses elevadas, aproveitando essa deixa, ele pode sim lesionar seu trato digestivo, pode sim irritar o seu estômago, então não é suplementar de qualquer modo. Já falei que o ferro influencia, já falei que o cobre influencia, vou falar que a vitamina C nem sempre é interessante ser suplementada da mesma fórmula do zinco, muitas vezes tem alguns estudos que sugerem que a vitamina C reduz a biodisponibilidade do zinco, em contrapartida, o zinco aumenta a absorção, por exemplo, da vitamina A, aumenta a captura da vitamina A no fígado, no formato de retinol, então é importante. E a associação, tem os estudos que mostram essa associação do zinco com a vitamina A no desenvolvimento de crianças pré-escolares. Então, é interessante, ao passo que vitamina C com zinco nem sempre é interessante, mas vitamina A com zinco muitas vezes é interessante, especialmente para esse grupo de pessoas. No tocante imunidade,
o zinco, ele de fato desempenha um papel determinante na qualidade do desempenho das células imunológicas no processo, isso é na imunidade inata, no processo de fagocitose, ele é bem importante, que é na verdade, é um papel desempenhado pelos macrófagos e neutrófilos na nossa defesa àquele agente estranho. Então, é importante níveis de zinco, tanto para volume de célula como para reatividade em níveis adequados, em níveis esperados. Então, tanto a ação como desempenho dessas células imunológicas, a presença do zinco é bem importante. Na imunidade adaptativa, que é aquela que a gente precisa desenvolver em relação à COVID, eles têm relação com o número de células brancas que acabam influenciando na nossa reatividade imunológica frente a vírus, frente a bactérias. No caso, eu cito esse vírus atual que tanto aí atormenta as pessoas. Então, níveis de zinco adequado é bem importante. E aí a gente pensa na suplementação do zinco glicina quelado e não somente o zinco de qualquer modo. Não recomendo a suplementação de doses elevadas de zinco como modo de prevenção, recomendo doses habituais e personalizadas de zinco. No entanto, no caso de sintomas iniciais, a gente dobra a dose convencional e estabelecida para uso comum. Então, vou dar um exemplo: se o paciente suplementa 15 mg de zinco dia, ele vai passar a duplicar, triplicar essa dose com sintomas gripais ou sintomas respiratórios. Então, essa suplementação e determinação de dose, ela vai conforme características específicas do paciente. Então, não convém a suplementação de modo aleatório. Eu recomendo sempre a orientação por um profissional que entenda sobre esse mineral, já que ele influencia de modo positivo e negativo também na integridade da nossa saúde.